Paz do Senhor, meus irmãos abençoados, meus irmãos escolhidos pelo Senhor para esse tempo, para serem uma resposta, uma voz nessa geração. Gente, hoje eu vou falar com vocês um assunto muito importante que eu acho que é necessário trazer aqui para vocês, porque muita gente tem dúvidas sobre isso, inclusive me perguntaram essa semana, então eu resolvi trazer para vocês um esclarecimento, como fazer um devocional, né? A gente tem esse linguajar, né? Falar assim, um devocional. Devocional, o que é? Na minha maneira de ver, um momento para você estar com o Senhor, né? Um tempo onde você tira para estar com o Senhor. Então, como ter esse tempo com Deus, né? Como me desenvolver nesse tempo com o Senhor? O que fazer durante esse tempo? Eu quero ler com vocês aqui Mateus 6,6, que diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Primeira coisa que a gente vê aqui, a instrução, é para que a gente vá para um lugar onde a gente possa estar isolado das pessoas, não é? E na nossa casa, o ambiente mais comum para isso é o nosso quarto, né? Quando a gente precisa contar algo para alguém que não quer que os outros ouçam, um segredo, a gente vai para o quarto, né? O marido e a mulher dentro de casa normalmente é isso que fazem, né? Quando precisam conversar, eu e meu marido mesmo, tá aqui uma bagunça com as crianças, o barulho, a gente vai pro quarto, porque é um ambiente mais tranquilo, mais propício pra gente conversar e ter um tempo juntos. E também é um lugar de intimidade, né? O quarto do casal é um lugar íntimo, é um lugar onde acontece a intimidade do casal. Então, o quarto diz muito. Por isso que talvez o Senhor ele nos chama para esse lugar, né? Para que a gente tenha um tempo de intimidade com Ele, um lugar, um refúgio secreto onde a gente pode falar e ouvi-lo. E Ele diz aqui: e o seu Pai que não pode ser visto, Ele te vê. Isso nos mostra que, embora a gente não consiga ver o Senhor, Ele está no ambiente, Ele está presente, Ele está nos vendo, Ele está conosco. Não é que Deus, a gente vai vir para o quarto, ter o tempo com Ele. Aqui é o meu cantinho agora onde eu busco a presença do Senhor, onde eu estou juntinho com Ele. É aqui que eu venho. E não é que eu vou estar aqui e Ele vai estar lá nos céus, né? E vai estar me vendo. Não. Ele vem e fica aqui conosco e está pertinho da gente e está junto nesse momento de comunhão. E eu quero já aproveitar esse vídeo para falar sobre a comunhão, né, que é um dos pilares também das disciplinas espirituais. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos ter comunhão com o nosso Deus, para que a gente possa crescer espiritualmente. E precisamos ter comunhão também com os nossos irmãos. Então, se você é aquela pessoa que só fica na internet, que não se relaciona com outras pessoas, que não vai para a igreja, eu aconselho você a começar a ir para a igreja, a se envolver com as pessoas, a conversar, porque o ambiente da comunhão, ele vai nos forjando, ele vai nos moldando e nos fazendo mais parecidos com o nosso Deus. Então é muito importante você estar nesse ambiente da comunhão. Mas a comunhão mais necessária para as nossas vidas é a do Espírito Santo, é da presença do Senhor. E como entrar nesse lugar da comunhão, né? Aqui, Jesus diz que quando a gente for para esse lugar, o Pai, o que é que ele diz? Ele diz assim, ó: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, para não ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Ou seja, tem uma chave aqui, né? O que você faz nesse tempo que ele vê o que você está fazendo, né? Ele está com você, você vai receber uma recompensa por estar nesse lugar. Porque não tem como a gente estar na presença de Deus e não sermos recompensados. Sempre tem algo a nos oferecer, ele sempre tem algo a nos dar, ele sempre tem mais a fazer. Então, quando você vem para esse lugar da presença de Deus, o seu desejo dentro do coração deve ser estar perto dele, deve ser estar com ele, ter comunhão com ele, sabe? E estando nesse lugar, dizendo para ele: Senhor, eu vim para aqui porque eu quero ficar contigo. Porque esse é o desejo do meu coração. Embora talvez nem seja o desejo do seu coração. Talvez o desejo do seu coração seja uma motivação por um problema, por uma dificuldade que você está passando, uma necessidade, sabe? Mas se essa necessidade te trouxe até esse lugar, vai mesmo assim. Vai para esse lugar mesmo na necessidade, porque muitas vezes Deus ele vai fazer isso.
Ele vai fazer com que haja uma necessidade nas nossas vidas e a gente queira correr para se aproximar dele, sabe? E nesse lugar, não ache que você tem que fazer uma oração para Deus, sabe? Aquela oração engessada. Não. Você nesse lugar, você tem que abrir o seu coração, sabe? Aqui na minha vida, eu não tenho assim um tempo ainda. Eu quero muito isso porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Mas se eu for ver a minha trajetória nesse lugar em Deus, de buscá-lo, de conhecê-lo, de estar perto dele, eu não vinha para esse lugar assim numa hora certa, num momento específico. Eu vinha sempre que eu precisava, sabe? Por exemplo, eu recebia uma notícia e precisava de Deus, eu vinha correndo para Ele. E às vezes eu vinha só porque eu queria estar com Ele, porque eu queria conhecer mais dele, aprender mais, crescer, sabe? Desenvolver espiritualmente. Então, independente da sua necessidade, corra para esse lugar sempre que você precisar, sabe? E mesmo que você às vezes ache que não precise, que tá tudo bem e que você já tá cheio de Deus, ainda assim, você tem sempre algo a receber do Senhor. Não existe nada que a presença de Deus não possa suprir, né? E não existe nenhum coração que esteja completamente pleno, só quando nós encontrarmos com o nosso amado para a eternidade. Porque enquanto a gente está aqui, a gente vai passar por lutas, dificuldades, aflições. Então não deixe o comodismo, né? Achar que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, te acomodar, sabe? Vai para esse lugar, porque Deus ele quer sempre desenvolver algo mais em nós. Ele sempre tem algo novo, ele sempre tem uma novidade. Ele sempre tem segredos para nos contar. E ele só vai contar nesse lugar da intimidade. Ele não vai contar em qualquer lugar, né? Segredo a gente conta em um lugar íntimo, num lugar seguro. Então, quando você vier para esse lugar, venha disposto a conversar com o Senhor e não a fazer uma oração engessada, sabe? Colocar dentro dele as suas necessidades do dia. E os meus devocionais, gente, como o Espírito Santo foi me conduzindo, foi justamente nas áreas que eu necessitava, sabe? Eu não peguei, assim, um livro e comecei a ler. Eu também fazia isso. Mas os meus devocionais eram voltados para o meu crescimento espiritual, sabe? Porque quando a gente vem para esse lugar, né, de buscar o Senhor, o nosso principal objetivo, né? Além de estar na presença dele, desfrutar da companhia dele, que isso já é a maior motivação que nós podemos ter, é também sermos transformados por ele nesse lugar. É para que a gente se aproxime mais do centro da vontade dele para as nossas vidas. É para que a gente fique parecido com ele. Porque conforme você caminha com alguém, você convive com alguém, você começa a ficar parecido, ganhar os hábitos, né? Até o jeito você acaba ganhando das pessoas que você convive. A forma de falar também, né? Então, quando você está pertinho de Jesus, você começa a aprender a ser parecido com ele, a se desenvolver e a agir como ele. Então, nesse lugar, Deus vai te construir. E uma das coisas que você tem que ter em mente é que nesse lugar você precisa ser intencional. Tem uma área na sua vida que está te afastando do centro da vontade de Deus? O que está te impedindo de estar mais parecida com Jesus nesse tempo? Então, procura isso. Vê isso na sua vida, quais são as áreas, né? O Espírito Santo ele vai te guiar, pede a ele para te guiar, para te mostrar. E conforme ele for mostrando, filha, você precisa trabalhar o perdão na sua vida. Um exemplo. Então você começa a pesquisar. Eu fazia sempre isso. Pesquisava na Bíblia áreas sobre o perdão, né? E começava a aprender sobre aquilo, ler os versículos a respeito daquilo, ficar pensando sobre eles, né? Que isso é a meditação, colocando eles na minha vida, né? Começava a pesquisar vídeos no YouTube sobre aquele assunto para ouvir outras palavras, outras direções, orar sobre aquilo, sabe? Ver na palavra o que o versículo está falando. Eu lembro que teve um tempo em que o Espírito Santo me conduziu a algo tão lindo relacionado ao fruto do Espírito, né? Eu comecei a fazer aquela oração com todo o meu ser, a declarar que eu viveria o fruto do Espírito na minha vida. Eu comecei a desejar aquilo e a buscar aquilo, né? Quais são os frutos do Espírito? O amor, a paciência, a longanimidade. Então, você começa a ver os frutos. Eu tenho esses frutos na minha vida? Será que eu estou vivendo isso? Será que não? Então, eu preciso trabalhar isso na minha vida. Aí você vem para esse lugar do seu devocional, do seu tempo com o Senhor e começa então a buscar isso nele, sabe? Buscar respostas no Senhor através desse momento com ele. E você é intencional, começa então a orar sobre aquele assunto,
Começa a ler sobre aquele assunto, a pesquisar, a estudar sobre ele, ver como você pode melhorar e começar a aplicar na sua vida. Porque o Espírito Santo ele vai começar a colocar você em lições práticas. Aí você vai começar a aprender e se desenvolver. E vai começar a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Porque além dele te conduzir a essa transformação, ele é seu amigo, ele é seu consolador. Quando você errar, ele vai te dizer. Quando você não conseguir, ele vai te dar força e ânimo para tentar de novo. E ele vai estar com você, você vai começar a ser sensível para percebê-lo, a ser sensível para ouvi-lo. Ele vai começar a revelar segredos ao seu coração, vai apontar o seu destino, vai te dizer os propósitos que ele tem para você. Tudo isso você vai ouvir do Senhor no seu lugar secreto. Você não vai precisar de profetas, você não vai precisar de ninguém para intermediar. Só você e o Espírito Santo é o suficiente. Foi assim que ele me conduziu, né? Na trajetória da minha vida. Ele foi me conduzindo nesse lugar de conhecê-lo como ele é, de ter um relacionamento com ele e de ouvir diretamente dele aquilo que ele tem para falar para minha vida, sabe? É muito bom você ouvir pregações, palavras de outras pessoas, é maravilhoso, nos ajuda muito. Mas como é maravilhoso, como é incrível, como é precioso poder ouvir do próprio Deus as verdades do coração dele sobre você. Sabe, quando você está nesse lugar, ele começa a falar para você aquilo que está no coração dele e ele usa as outras pessoas só para confirmar, para que você tenha certeza que foi ele mesmo que falou, sabe? Então entra nesse lugar do devocional sem muitas regras, assim, sem muitas, como é que eu posso dizer? Vivendo as dicas que as pessoas falam assim, literalmente, sabe? Pega as dicas, as sugestões, sim. Isso é muito bom, mas deixa ser guiado pelo Espírito Santo, sabe? Deixa ele te conduzir nisso. Foi assim que aconteceu comigo. Ele foi me conduzindo. Começa a buscar as áreas que você precisa de transformação e começa a se envolver através da palavra de Deus nisso, nessa mudança, nessa transformação. E ao longo do processo, o Senhor vai te conduzindo até você chegar na intimidade com Ele e conhecê-lo como Ele realmente é. E desfrutar do prazer de estar nesse lugar, sabe? Porque quando você, no início, é algo que vai custar muito, sabe? É como eu já falei aqui, é igual um carro quando dá defeito, que a gente tem que empurrar para ver se ele voltar a pegar de novo, voltar a funcionar. Então, para empurrar o carro para ele voltar é complicado, né? Mas depois que ele pega, ele sai e vai embora. Então, quando você no início vai ser difícil, você tá nesse lugar, nessa busca, vai. Mas quando você continua, permanece, porque o segredo é permanecer, você vai chegar no lugar de desfrutar do prazer de estar nesse lugar da presença de Deus. Porque aí você vai começar a ter experiências com Ele, vai começar a sentir o mover dEle, o seu agir, o fluir do Espírito, as direções, Ele te levando para lugares, te mostrando coisas. Então, assim, os dons vão começar a se evidenciar na sua vida. E você vai começar a ter muito prazer de estar nesse lugar, sabe? Mas permaneça, apenas permaneça nesse lugar. E como ele mesmo promete, o seu pai que está com você e te vê, embora você não veja, ele te vê, ele vai te recompensar. Existe uma recompensa esperando por você. O que é que você vai fazer a respeito disso? Vai ficar só esperando ou vai se posicionar e aguardar suas recompensas da parte do Senhor? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Até o próximo vídeo. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.